E sabe uma coisa? Eu comecei a seguir seu canal sem saber que você era de Maringá. E ainda do seu bairro. Do meu bairro. Inclusive, eu sou o padre da paróquia dele. Ele mora no meu território, embora não seja. Mas é isso que me preocupa. Eu não vou me confessar contigo, não. É porque a penitência vai ser dupla, hein? Vai ser dupla. Bonjour, sejam bem-vindos nesse canal do Francês com Paul. Sou eu, Paul, e hoje tem o Padre Marcos que eu vou entrevistar. Marcos é meu amigo, além de ser padre. Eu morei na Itália 5 anos, fazer um mestrado em História da Igreja e residi numa comunidade de padres franceses. E daí nas férias eu ia à França. Quando eu estive na França, eu conheci uma moça e ela não sabia que eu era padre. E ela perguntou, eu estava com um amigo, né? E ela perguntou, você crê em Deus? Eu achei assim uma pergunta assim tão fora de propósito, porque no Brasil não se faz essa pergunta. Supõe que todos creem. Talvez não participamos da mesma igreja. Não, muito raramente no Brasil eu conversei com alguém que falou assim, eu sou ateu. É muito raro. E na França é muito frequente. Exato, o Brasil. É muito frequente. Mas no Brasil, essa prática do ateísmo, essa indiferença religiosa é mais forte nos grandes centros urbanos. O que na vida de um padre é uma coisa difícil, chata, sendo aqui ou sendo lá? A coisa chata é as pessoas pensarem assim que o padre é um super-homem. Mas não é? Não. Então, eu te convidei em vão, então. Uma pessoa assim que não tem problema, uma pessoa que não tem sofrimento, uma pessoa que não tem dificuldades, uma pessoa que tem assim uma vida totalmente perfeita, né? Mas eu somos super-homens. Eu não sei, mas me parece que quem teria esse olhar seria mais os brasileiros, não seria? Ou tem francês também que tem esse olhar sobre você? Eu acho que o Brasil tem esse olhar maior. Até porque a figura do padre no Brasil é uma figura muito importante. O que é muito legal aqui? Aqui ou lá também, sendo padre? Uma coisa muito legal, receber as pessoas na porta da igreja antes de começar a missa. Eu acho muito legal. Pra mim é muito marcante, muito bonito. É legal. Tô esperando você lá, hein? Bom, eu não vou só falar bom dia. Eu vou dizer assim, até que enfim apareceu. Eu vou dizer, eu fiz o batismo católico aqui no Brasil, então com 25 anos, eu fiz aqui. E depois, de fato, eu vou te falar que eu comecei a acreditar em Deus tarde, sendo adulto. Eu estava ateu também. Mas agora eu falo que eu creio em Deus, mas eu não me identifiquei ainda numa religião, sabe? A minha próxima pergunta... Assim, o lado da confissão, você falou para mim, você não pode falar, obviamente, casos peculiares de confissão, mas você me falou uma coisa, aí você me fala se você quer que eu deixe esse pedaço ou não. Mas você me falou que, por exemplo, no Brasil, de forma geral, o pecado, vamos dizer, ele é mais pelo lado, por exemplo, o pai e o filho que não falem mais, na família uns conflitos assim, e na França seria mais pelo lado carnal mesmo, o pecado sexual, vamos dizer. Isso é muito interessante. Mas você acha que é porque o brasileiro faz menos? Ou porque simplesmente o brasileiro considera menos isso como um pecado? Primeiro, todo pecado é uma ofensa a Deus. Agora, cada faixa etária tem os seus pecados próprios, né? Digamos assim, né? Para muitos jovens que têm aquele sentimento sincero da fé, de pertença à igreja, a castidade acaba sendo um pecado muito grave. Mas você falou mais na França isso, né? Por exemplo, um jovem que faria masturbação na França, ele vai talvez mais sentir que ele está pecando que um brasileiro, né? A impressão que eu tenho é que os jovens italianos, eles têm assim uma tensão maior, uma preocupação maior em confessar o pecado da castidade, né? Enquanto no Brasil, assim, eu não ouvi tanto isso. Mas não é por conta do calor de França? Não é por conta do clima. O Brasil é um país caliente, nada disso. É uma questão da cultura, do valor que a pessoa Mas o que preocupa um jovem brasileiro, então, se não for esse lado mais da castidade? Tem algum... Eu vejo, assim, que o jovem brasileiro, ele está muito preocupado de fazer uma família, de constituir bem uma família. Tem o medo de errar, de fazer escolhas erradas, de não ser feliz. Nós somos muito ligados afetivamente à família. Para nós é uma instituição muito importante.
Uma coisa sobre o Brasil, me parece que na cultura brasileira é quase normal o homem ver outras mulheres, mesmo sendo casado. Talvez mais ainda nas gerações anteriores, que os homens, eles iam ver outras mulheres. Você tem essa percepção também sobre as duas culturas? Eu acho que o brasileiro, ele tem aquela necessidade de marcar a sua virilidade. Isso se dá através do corpo, através dos gestos, Sim. através das palavras. Sim. Eu sou fora de todos esses padrões. Tá até com a perna cruzada. Não tô. Exatamente. Não, eu tô ligado. Quando eu cheguei nesse colégio na Itália, eram 20 padres franceses, eu era o único brasileiro. Tinha lá alguns africanos de língua francesa. E eu me recordo que um padre francês disse assim, eu tenho 2 amigos padres brasileiros, eles gostam muito de abraçar. Pro francês é esquisito isso, você sabe, né? Sei, eles gostam muito de abraçar, mas aqui a gente não abraça muito, não. Então, não. assim, eu nunca abracei, assim, no dia do meu aniversário, cantava-se parabéns, né? Trazia um bolo, cortava o bolo, apagava a vela, né? Como tudo no Brasil, né? Aí dava um parabéns, mas era um parabéns assim, né? Eu sei, aí desse jeito. veio lá um padre, né? O nosso reitor, assim, bem mais velho, né? E ele me deu a mão e eu toquei nele, assim, e ele ficou desconcertado. Vixe. Mas eu pensei que era um momento assim tão convivial, informal, né? Que eu poderia me dar ao luxo, né? Me dar ao luxo de fazer isso. Afinal de contas, era meu aniversário. Estavam todos ali alegres, cantando parabéns. E eu toquei. Ele ficou, não sabia se me tocava também, se não tocava. Ele foi com o braço, voltou com o braço. Eu fiquei desconcertado. Você falou que o francês também assoa muito o nariz e você achava isso muito nojento, né? Eu não gosto. Meu pai era assim também, ele assoava assim de manhã, muito forte assim, muito alto. Não, realmente, na minha compreensão, você quer suar o nariz? Pega seu lenço. Eu uso lenço. É uma coisa de velho, dizem, mas eu uso lenço. Pega o seu lenço, sua o nariz, mas com discrição. Sobretudo na mesa, hein? Fiz isso uma vez na mesa. Eu percebi que, vixe Maria, então eu tava fazendo uma coisa muito grosseira. Eu nunca mais fiz isso. Tem outras coisas que te marcaram muito, você achou muito estranhas em convivência com esses franceses? Ah, sim, claro. Pessoas muito queridas. Não vai falar do banho, né? Não, do banho não. Mas tinha um francês que dizia assim, Paris é Paris. Basta Paris. O mundo girava ao redor de Paris. Morávamos em Roma, mas falávamos de Paris, falávamos da França. Eles eram muito curiosos com o Brasil, gostavam do Brasil, sabia? Gostavam do Brasil. Às vezes tinha uma imagem assim um pouco equivocada, como se o Brasil fosse uma Amazônia. Nem me fala, eu tô ligado, eu sei. Ou como se o Brasil fosse uma Bahia, o estado Bahia. Só praias e... ou como se o Brasil fosse carnaval e futebol. Eu não jogo futebol. Mas você gosta do carnaval, né? Eu te vi a última vez. Não, gosto do carnaval enquanto cultura, expressão cultural, mas eu ir lá... Mas eu te vi rebolar em Maringá. Não, imagina, você não me viu, não. Eu nunca fui em carnaval. Na França, na Europa, de forma geral, a não ser que a pessoa já viajou pro Brasil. Se ela não viajou pro Brasil, ela acha que brasileiro tem que ser assim, extrovertido, gosta de dançar, gosta de jogar futebol. Não, eles têm esse preconceito. Da mesma forma que eu acho que o brasileiro vai achar que o francês é tudo branco, pra começar, né? Tudo branco, tudo rico, né? Que só tem bilionários. Eu já ouvi muito isso também. Não, mas a visão que nós temos da França também é uma leitura muito equivocada, né? Por exemplo, nós estávamos falando do aspecto da fé, que muita gente pensa que na França que ninguém crê em nada. Não, tem gente que crê. E tem quem crê. Assim, o católico, que é católico na França, ele sabe as razões por que crê. Agora, aquele que não crê não sabe nem o Pai Nosso, nem a Maria. Bom, Padre Marcos, muito obrigado, viu? Vamos tomar um café agora? Tá bom, muito obrigado. Estamos aqui, inclusive, num lugar muito bonito, na natureza, no Convento das Irmãs. E obrigado por se inscrever no canal. Vocês podem deixar uma joinha, compartilhar também esse vídeo. E vocês têm um mini curso de francês gratuito, tá? Até mais. Tchau, tchau.